Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre mecanismos de advertência antecipada ou mecanismos de early warnings. A primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro das incertezas de um ambiente de projetos, uma das coisas que a gente quer e que a gente mais tenta fazer ao planejar, ao fazer, por exemplo, um mecanismo de gestão de riscos, é tentar nos antecipar a eventos inesperados. Não é? O que a gente quer? A gente quer, de qualquer forma, criar mecanismos onde eu consiga perceber, por exemplo, que um fato desfavorável ou uma ameaça ao meu projeto está acontecendo. E para fazer isso, eu preciso desenvolver esse sistema de advertência antecipada. Muitas vezes, os riscos não acontecem de uma forma súbita, inesperada e inexplicada. Sempre existem avisos. E a nossa capacidade de perceber esses avisos ou de colocar mecanismos que detectam e capturam esses avisos dentro do nosso ambiente de projeto vai nos facilitar enormemente. E eu queria dar alguns exemplos para vocês perceberem como vocês podem usar isso. Vamos dar um primeiro exemplo, que é um exemplo muito simples. O triângulo de segurança de um carro. Bem, todos os carros são equipados com aquele triângulo que quando o seu carro tem um incidente, você sai do seu carro e a partir de uma distância do seu carro, você sinaliza com um triângulo que à noite, por exemplo, ao bater o farol, você vê aquele triângulo. Bem, o que significa aquele triângulo? Aquele triângulo tirou o carro da zona de perigo? Aquele triângulo consertou o carro, por exemplo, se é um carro danificado? Bem, nada disso. O que aquele triângulo serviu? Aquele triângulo serviu como uma advertência antecipada para quem? Para o outro motorista que está vindo atrás. Por quê? O motorista, ao detectar aquilo, ele consegue ter o quê? Uma advertência antecipada 50, 100 metros antes, ele consegue perceber o seguinte: opa, ali tem algum problema, algum bloqueio. Se eu tirar aquele triângulo, o que acontece automaticamente? Você só vai ver o carro, por exemplo, o carro parado, muito em cima e muitas vezes você não vai conseguir parar a tempo e você vai poder causar um acidente. Então aquele triângulo é um sistema de aviso antecipado. Quando você, por exemplo, dando um exemplo na nossa vida, faz um check-up periódico e você faz um exame de sangue e você avalia, por exemplo, os níveis de colesterol, os seus indicadores de saúde, e você percebe que um desses indicadores não está tão bom. O que é aquilo? Aquilo é também um sistema de aviso antecipado, que vai dizer o seguinte: opa, se você seguir essa tendência aqui, existe, por exemplo, uma chance de você ter um problema cardíaco, ou de você ter um problema ortopédico, ou o que for. Então, esses sinais antecipados. Mas muitos me perguntam o seguinte: me dá uns exemplos de sinais antecipados dentro de um ambiente de projeto. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, se você utiliza, por exemplo, mecanismos como corrente crítica, não é o que foi criado pelo Goldratt, e uma das coisas mais importantes desse conceito da corrente crítica é que você coloca pontos de reserva, ou seja, buffers de alimentação e buffers no final do projeto, onde a partir do consumo desse buffer, a partir do consumo daquela reserva, você tem o quê? Um sinal de aviso. Então, por exemplo, se você tem uma reserva de contingência no seu projeto, estou sendo super simplista, uma reserva de contingência, você já usou 33% dessa reserva, você aciona uma luz amarela. Isso está dizendo o seguinte: opa, você não acabou a sua reserva, mas você agora está consumindo o segundo terço da sua reserva. Quando você consome esse segundo terço, eu já acendo uma luz vermelha. Isto vai criar para você um conjunto de sistemas de avisos antecipados para o seu projeto. E o que você tem que fazer? Você tem que tentar criar vários mecanismos nesse seu painel de controle que te deem esses avisos. Então, quem usa análise de valor agregado, você pode usar índices como SPI e CPI, ou seja, índice de performance de prazo, índice de performance de custo, como indicadores. Você pode, por exemplo, criar indicadores do seguinte: se o atraso dividido pela duração do projeto for maior do que 10%, você aciona uma luz vermelha e aciona um aviso antecipado. Outra coisa, isso não vale só para prazo, para custo. Não,
Isso vale também para crise em projeto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando o seu apoio a um projeto, seu apoio por parte dos patrocinadores ou dos principais interessados começa a mudar, isso é uma das melhores formas de se ver um sinal antecipado do que seu projeto vai entrar em crise. Um exemplo, você tinha ali um suporte forte no seu projeto e o patrocinador estava ali, ele ou ela sempre ativo, participante, etc. Aí, de repente, esse patrocinador passa a não ter tanto tempo para o seu projeto, passa a não responder as suas mensagens com a frequência que você gostaria que ele ou ela respondesse, passa a não atender os seus telefonemas. Bem, o que são esses fatores? Muitas vezes esses fatores são fatores claros de que existe uma perda de suporte no seu projeto. Isso é um perfeito sinal de que um problema potencialmente está acontecendo. Eu escrevi um artigo há vários anos atrás falando sobre projetos problemáticos e eu falo isso. Muitas vezes existem indicadores que são simples e que mostram o seguinte: poxa, aquela pessoa que participava da reunião toda semana não participa mais. Eu não estou conseguindo tempo para discutir com aquela parte interessada aquela questão do projeto. O meu fornecedor, que normalmente me dava status sobre a entrega, sobre o desenvolvimento do produto, parou de me dar o status. O meu gerente de projeto, imaginando que você que está ouvindo esse podcast é um patrocinador, parou de me mandar determinadas informações. Bem, são sinais claros de que alguma coisa pode acontecer. E quanto mais cedo você descobre esse sinal, mais rápido você consegue agir e mais eficaz e menos traumática vai ser a sua capacidade de recuperar. Quando a gente vê, por exemplo, grandes tragédias na natureza, vocês vão ver que muitas vezes um sistema de aviso antecipado, como por exemplo um alarme de tsunami, ou um alarme do rompimento de uma barragem, pode salvar milhões de vidas. Mas isso só vale se esse mecanismo funcionar de modo antecipado. Depois que a crise se instaurou, bem, aí aquele sinônimo, ou seja, depois que o carro bateu, você bateu num carro parado, bem, o triângulo de segurança passa a valer muito pouco. Então pensem sempre nisso e coloquem isso dentro do modelo que vocês estão pensando em gerenciar seu projeto. Da forma como você gerenciar o seu projeto, você vai sempre buscar criar esses indicadores, esses early warnings ou essas advertências antecipadas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.